Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de cidadania, certo? Então, nós vamos continuar com o nosso conteúdo da apostila 2, certo? A correção de casa da tarefa de casa, a prof não vai poder fazer, porque eu vou ter que fazer quando nós voltarmos. Por quê? Porque era para entrevistar 3 pessoas adultas, certo? Então, quando nós voltarmos, a prof corrige, tá? Então, o que nós vamos fazer? Peguem a apostila de cidadania, a apostila 2, gente, certo? Lá na página, vamos ver aqui, na página 292, a prof vai colocar aqui para fazermos juntos, certo? Então, vamos lá. 292, tá aqui a lição de casa que a prof já deixou aqui. Já avisei vocês que nós vamos começar corrigi-la quando voltarmos, certo? Então, lá na página 292, nós vamos falar sobre pensamentos sobre a liberdade. Então, a gente veio falando sobre ser livre, certo? Que é a gente poder se expressar, né? Falar o que a gente acha, colocar os nossos pensamentos para fora, falando, certo? Temos a liberdade de andar livremente pelas ruas, temos a liberdade de ser amigos das pessoas, de falar se a gente gosta ou não de alguma coisa, sim, certo? Então, agora nós vamos falar sobre os pensamentos e sobre a liberdade. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é a liberdade, percebemos que ela está no pensamento de todo mundo. Todos falam sobre ela. E alguns a desejam muito. Outros já não têm tanta esperança de alcançar a liberdade. Alguns se sentem livres nessa sociedade, outros não. Independentemente de tantos pontos de vista, o fato é que a liberdade está sempre presente nos pensamentos e nas discussões que envolvem o ser humano. Por isso, agora é a sua vez de pensar um pouco sobre esses pensamentos que envolvem a liberdade. Então, claro, gente, o que acontece? Né? Muitas pessoas, elas não se sentem livres no meio de toda a sociedade, no meio das pessoas, certo? Claro que isso depende de pessoa para pessoa, mas o único lugar que a gente realmente é livre é no nosso pensamento, porque a gente pode pensar o que a gente quiser, certo? Então, é por isso que está falando ali, certo? Está presente, sempre presente nos pensamentos, certo? Por quê? Porque a gente pensa livremente tudo aquilo que a gente quer, tanto bom como ruim, certo? Mas vamos ver agora, vamos continuar. Leia atentamente as frases a seguir. O ser humano é naturalmente livre. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade da outra. A morte é preferível à falta de liberdade. Renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano. A liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir, certo? Então, assim, gente, o ser humano, ele é naturalmente livre. Sim, a gente já nasce livre. Ninguém chega pra gente e manda a gente ser livre. A gente já nasce livre. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade da outra. Sim, isso está dizendo sobre o respeito que nós temos, certo? Então, a gente tem a liberdade até onde começa a liberdade do outro, certo? Por quê? Porque o outro também é livre. Então, por exemplo, se eu tenho uma briga, eu estou o quê? Desrespeitando a liberdade, o espaço do outro, a liberdade do outro. Então, aí eu posso perder a minha liberdade, certo? A morte é preferível à falta de liberdade. Então, muitas pessoas preferem morrer do que serem presas, ficar sem serem livres. Renunciar à liberdade é dizer não à liberdade, é dizer não ao próprio ser humano. Por quê? Porque o ser humano já nasce livre.
A liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. Sim, eu concordo. Por quê? Porque se a gente é livre, nós podemos fazer tudo o que a gente quiser. Claro, sem desrespeitar a outra pessoa, sem, vamos supor, roubar, matar. Eu posso, certo? Ser livre, agindo corretamente. Então, vamos ver. Pensar a liberdade. Então, vamos ver, olha lá que imagem bonitinha. Um passarinho só com a gaiola aberta, os outros voando. Vamos ver. Acho que aqui tem alguma coisa. Tem. Você já pensou sobre o que é liberdade? Ela pode trazer várias reflexões. Vamos pensar sobre algumas frases que sempre ouvimos quando se fala em liberdade. Às vezes, ouvimos que somos naturalmente livres. Isso quer dizer que nós, seres humanos, nascemos para viver nossa vida e exercer nossos direitos com liberdade em todas as áreas. Uma frase popular é uma frase onde todas as pessoas falam, certo? A nossa liberdade termina aonde começa a liberdade do outro. Essa é uma regra importante de ser lembrada. Nossa liberdade só é bacana de verdade quando não atrapalhamos a liberdade de ninguém. Um autor célebre diz também que a morte é preferível à falta de liberdade. Essa frase tem relação com a primeira que ouvimos. Ser livre é algo tão natural que quando vivemos na falta da liberdade, ficamos profundamente tristes e chateados. Até colocaram aqui, ó, né? Um tucano, né? Uma arara, não é um tucano, é uma arara presa, certo? Imagine só, a ave está lá presa, olhando os outros passarinhos voarem. Então, é muito triste isso, você não poder voar também. Pensando nisso, também podemos dizer que a liberdade é tão natural que quando negamos que somos livres, estamos negando a nós mesmos. Estamos indo contra a nossa condição de ser humano. Que profundo, né? Bem profundo mesmo. Certo? A gente nega a nós mesmos. Ah, eu não sou livre. Ah, eu não posso fazer isso. Claro que a gente pode, nós somos livres. Por fim, nós devemos entender que ser livre é um presente muito legal. É um dos maiores tesouros que podemos ter. Portanto, lute por seus direitos de ser uma criança livre e procure ajudar outras a serem também. Certo? Bem legal esse slide. Gostei bastante. Então, vamos lá. Nós temos lá, agora, do que nós conversamos, certo? Então, como nós não podemos fazer na sala, eu vou ter que pedir para vocês fazerem de lição de casa, certo? Por quê? Porque isso aqui seria legal se a gente conseguisse fazer na sala e já a prof já escutar todos os pontos de vista, tudo que vocês pensam. Então, eu vou ter que fazer isso como lição de casa, certo? Então, a lição de casa é a seção Mãos na Massa, certo? Cadê? Pá, 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 pá. Na página 293, gente, certo? Então, é o exercício 1 e 2. Então, vocês vão escrever para a prof, que a prof vai corrigir quando nós voltarmos, porque aí eu vou querer ver a opinião de todo mundo, certo? Já vão pensando aí, liberdade para mim é, para vocês, o que é a liberdade? Vocês vão escrever aqui, certo? Então, olha só, guarde bem essa opinião sobre liberdade. Vamos estudá-la mais a fundo. Pode ser que ela mude, transforme-se um pouco ou sofra algumas mudancinhas. Mas não tem problema, pois todos nós temos o direito de mudar de opinião. E isso é sinônimo de honestidade e crescimento. Então, claro, gente, todos nós temos o direito de mudar de opinião. Por exemplo, eu acho alguma coisa de alguém. Eu acho que aquela pessoa é chata. Mas pode passar algum tempo e eu posso mudar a minha opinião sobre ela. Eu posso ver que realmente ela não é chata, ela é legal. Então, tem algum problema nisso? Não,
não tem problema algum. Isso mostra que a gente cresceu, que a gente viu a pessoa de uma outra forma, certo? Então, isso é muito legal. Então, aqui dá para nós fazermos, certo? Então, ó, marque um X nas imagens que você considera que representem a liberdade. Esse daqui, não dá para eu marcar aqui, gente, que pena. Mas essa daqui, para mim, representa a liberdade. Essa daqui também. Essa daqui também. Essa também. Essa daqui também. Essa daqui já não. Essa daqui também não. Certo? Então, de todas elas, justifique a sua escolha. Certo? Então, vamos ver. Vamos ver a minha escolha. Certo? Que assim, escolhi. Essa é a minha, tá, gente? As imagens pela sensação de leveza, porque todas elas me trazem muita leveza, certo? Não me trazem igual essa daqui do ônibus, dos carros e aqui. Parece que eu tô presa dentro do carro e eu tenho que ficar esperando, eu não posso ir, eu não posso avançar, certo? Então, todas as outras me deu essa leveza, certo? Pela sensação de leveza, por poder respirar, respirar o ar puro e me sentir bem com essas sensações. Certo? Então, assim, essa é a minha resposta. Aí vocês façam as de vocês, certo? Vamos lá. Agora aqui, gente, eu não posso ir mais para frente, porque se eu for mais para frente, eu vou ter que dar a lição de casa para vocês. Então, não vou poder ir mais para frente, porque senão já vem outra lição de casa, né? Então, nós vamos ter que ir devagar. Então, assim, pensem tudo nessa questão sobre a liberdade. Se vocês se sentem livres, o que vocês gostariam de fazer, certo? A mais, já que vocês são livres, né? O porquê que as pessoas escolhem roubar, matar as pessoas, prejudicar as pessoas, passar as outras pessoas para trás, desrespeitar as leis e vão presas. Por que elas preferem ser presas em vez de ficarem livres, de respeitarem tudo o que precisa? Certo? Então, pensem tudo nisso. Cidadania é uma matéria onde a gente precisa pensar nas nossas atitudes. Será que eu estou respeitando o meu colega? Estou respeitando o meu pai? Estou respeitando minha mãe? Estou respeitando minha professora? Tudo isso é questão de liberdade, certo? Então, assim, por exemplo, vocês estão na escola e vão para o recreio. O que vocês vão fazer no recreio? Vocês vão rir, vocês vão ficar livres, vão se sentir bem, vão correr, vão brincar, fazer coisas legais, certo? Vão conversar tudo livremente. Só que aí, alguém briga com o amigo. O que vai acontecer? Vai continuar brigando? Não, vai ter que parar de brincar para vir resolver com a prof, vir resolver com o outro amigo. Então, quer dizer, vai perder o direito de brincar. Então, pensem nisso. Não é melhor a gente brincar livremente, sem perder isso? Então, pensem nisso. É isso que a professora quer que vocês pensem, certo? Então, ficamos por aqui com a nossa aula de cidadania. A aula de cidadania, ela é um pouquinho mais curta, certo? Mas temos que fazer assim.
né? Não dá para a gente ir muito para frente. Então, ficamos por aqui, tá bom? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula.